vocês também, meu nome é Maria Eduarda e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, antes de começar o vídeo eu queria dizer que eu tive febre, por isso que minha boca está estourada assim, tá? Eu realmente estava doente, eu não estava mentindo pra fugir de vocês. Então, por eu estar gravando o vídeo aqui, ó, neste estado, eu acho que eu mereço seu like e a sua inscrição, viu? Mas enfim, se você está me conhecendo agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu falo sobre temas delicados, mas que eu tive experiências, e dessa vez não vai ser diferente. Eu trouxe o vídeo de um quadro que eu tenho aqui no meu canal, que é o Verdades Sejam Ditas, onde eu justamente falo verdade sobre determinado assunto. E há algum tempo já eu venho sentindo incômodo pra eu gravar e falar sobre esse assunto, que foi um assunto que infelizmente foi muito presente na minha vida e ainda é. Então o Verdades Sejam Ditas de hoje é o Verdades Sejam Ditas sobre luto. É um tema que ainda tem muito tabu envolvendo esse assunto, mas eu acho que é necessário a gente falar, principalmente pessoas que vivenciam isso, porque infelizmente a morte é a única certeza que a gente tem nessa vida, e que muito provavelmente todo mundo em algum momento da vida vai perder alguém que ama. Então o meu intuito principal com esse vídeo é justamente acolher pessoas que passaram por esse processo, que eu sei o quão difícil e solitário é também. Bom, a primeira verdade é que o luto, ele é individual. Como assim, Duda, individual? O luto, ele é individual porque você pode ter diversas perdas na sua vida. Supomos que você perdeu, sei lá, um primo, uma avó, perdeu sua mãe, mas mesmo tendo 3 experiências de perdas, nenhuma das 3 vai ser igual, porque o seu sentimento era único para cada pessoa. Então o que você sentia com a sua avó, por exemplo, não vai ser a mesma coisa que você sentia com a sua mãe, e não vai ser a mesma coisa que você sentia com a sua prima ou com o seu primo, e vice-versa. Então assim, não é porque uma pessoa teve 3 perdas na vida dela que todas ela vai sentir o mesmo sentimento. Primeiro ela vai chorar, depois ela vai ficar triste, depois... Não é assim que funciona. Outro ponto que prova justamente que o luto, ele é um processo individual, porque, por exemplo, eu posso ter perdido meu pai, mas outra pessoa que perdeu o pai dela não vai sentir a mesma dor que eu senti quando eu perdi meu pai. Por isso não é assim, você perdeu determinado grau da sua família, você vai sofrer de uma forma, se você perdeu outra, não. Todo mundo vai sentir da maneira que tiver que sentir, ninguém sente da mesma maneira. Até porque nós somos seres humanos individuais, realmente, que não pensam igual, né, uns aos outros, então a parte de sentir também vai ser diferente. Bom, a segunda verdade é que o luto, ele é um processo eterno. Além de ser um processo individual, o luto também é um processo eterno. Como assim eterno, Duda? Eu vou sofrer do jeito que eu tô sofrendo hoje pro resto da minha vida? Não. Eu não quero dizer que você vai continuar sentindo essa dor na mesma intensidade de quando você realmente recebeu a notícia de que aquela pessoa que você amava faleceu. Mas a real é que essa dor, ela sempre vai estar ali. Dizem que com o passar dos anos a dor diminui, eu discordo, eu acho que você aprende a lidar, você aprende a buscar mecanismos no seu cérebro pra você se defender de toda aquela dor, aquela intensidade. Mas falando da minha experiência, eu não acho que ela fique menor não, muito pelo contrário, eu achei que foi aumentando na verdade, e eu fui buscando mecanismos pra aprender a lidar. Mas a real é que esse sentimento, ele sempre vai estar ali. Qual é esse sentimento? O sentimento da falta, né? É realmente essa ausência que ela corrói. Aquela triste certeza de que você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida, aquilo, gente, te destrói realmente por dentro. Mas infelizmente é um fato que a gente tem que lidar, e às vezes a gente tem que reparar também que o nosso cérebro, ele muitas das vezes, ele vai reagir diferente sabendo que uma pessoa está ali sempre disponível pra gente e uma pessoa que já não está mais. Então assim, o seu cérebro vai buscar mais referências que ele se recorde daquela pessoa. Inclusive por isso, às vezes a gente acaba pensando muito mais numa pessoa que já faleceu do que uma pessoa que está viva. Eu sei que é pesado, mas infelizmente é uma realidade. O nosso cérebro, ele é muito complexo, o luto, ele é muito complexo, né? A terceira verdade é que o luto, ele é constante. Sabe essa falta que eu acabei de falar pra vocês? Ela sempre vai estar ali, né? Porque essa pessoa nunca mais vai retornar. Isso que eu falei do nosso cérebro buscar informações, isso é muito real, gente. A saudade vai bater quando você menos esperar, ela vai estar ali nos pequenos detalhes. Às vezes a gente pensa que vai ser só em aniversário de morte, o aniversário da pessoa que você vai se recordar, ou datas comemorativas. Nessas datas vai doer, e vai doer muito. Você pode até tentar, não vou lembrar, mas aí chega o Dia dos Pais e você abre as redes sociais, por exemplo, e você vê um monte de gente fazendo declaração pros pais. Claro que você vai lembrar. Mas novamente eu falo como uma experiência própria, você vai lembrar dessa pessoa nos mínimos detalhes. Naquelas coisas que vocês gostavam de fazer juntos, são essas coisas que você mais vai se recordar. Seja assistir um jogo de futebol, seja ouvir uma música que vocês gostavam. Eu falo porque realmente eu tive essas experiências. Hoje eu sou louca pelo Corinthians porque quando eu era pequenininha meu pai me ensinou, né, e me demonstrou todo o amor através desse time. Quando eu falo que é nas pequenas coisas que você lembra realmente da pessoa, nos primeiros momentos eu lembro que uma vez
eu comprei uma corta-vento do Corinthians e eu peguei meu celular pra falar pro meu pai. No início eu pegava meu celular pra mandar mensagem pro meu pai, sabe? Então assim, são coisas que o seu cérebro ele vai ter que se desacostumar de coisas que ele fazia antes. E é muito louco, porque parece que cada vez mais o seu cérebro vai realmente buscar e procurar essa pessoa. Músicas, filmes, séries, essas coisas são pequenos detalhes que a gente tem umas lembranças afetivas. Às vezes você vê um filme e você lembra de uma pessoa que você gosta. E quando essa pessoa já se foi, cara, isso é como se o seu mundo estivesse caindo de novo. Só que assim, dá aquela saudade, mistura, né? Uma nostalgia boa, mas também com aquela sensação de que eu nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida. Então, assim, é um caos, gente, que eu sei, eu já passei, e eu sei que eu vou passar por diversas outras também, mas eu sei o quão complicado é e eu sei a dor que você está sentindo, mas saiba que isso é normal e que o luto, ele realmente é constante e que, como eu falei, ele vai ser eterno e ele sempre vai ser constante, porque no fundo ele sempre vai estar ali, sempre vai ter um mínimo detalhe que vai te fazer lembrar daquela pessoa, então não dá pra fingir que, ai, não está ali, porque sempre vai estar. A quarta verdade é que não existe um jeito certo de viver o luto. Primeiro que vocês estão vendo que cada uma dessas coisas se complementam, certo? Então, se o luto ele é individual, não existe uma receita de bolo pra você seguir sua vida. Como eu já disse anteriormente, cada pessoa sente de uma forma, cada pessoa reage de uma maneira. Uma pessoa que talvez chorou e se esgoelou ali no primeiro dia, pode ser que ela nunca mais chore daquela maneira pro resto da vida. Assim como pode ter uma pessoa que não vai derramar uma lágrima, por exemplo, no enterro e que daqui um ano ela vai desabar. Fora que depois do velório, do enterro, é onde realmente começa o processo do luto, né? Que seu cérebro começa a assimilar o que aconteceu e aí realmente que vai passar na sua cabeça aquele filme, que tudo vai acontecer, que todos os sentimentos vão vir à tona. E como eu disse, cada pessoa reage de uma maneira, nem todo mundo é de chorar e nem todo mundo é de não chorar, então assim, varia muito, né? Então assim, existem reações e reações, cada pessoa vai ter que conviver com aquilo pra saber realmente como ela reage. Mas o que eu quero dizer com esse ponto é que não busque se podar, viva do jeito que você precisa viver esse momento, porque é um momento que infelizmente ele marcou a sua vida, e infelizmente ele vai estar ali presente até o fim dos seus dias. A gente pode tentar ignorar, mas sempre vai estar ali aquela ferida. E você realmente precisa encarar esse momento, mas só você sabe qual é a melhor forma pra você. Então não adianta eu vir aqui e falar, você deve fazer isso, isso e isso, que você vai melhorar, porque não é assim que funciona. A quinta verdade é que sempre vai ter alguém te julgando, até nesse momento, pois então só você sabe qual é a dor que você está passando. Eu não sei qual a dor que você está passando, não sei qual parente que você perdeu, mas isso não me dá o direito de te julgar pela forma que você escolheu reagir. Vou usar novamente meu exemplo, não sei se me julgaram ou se não, mas eu vou usar o meu exemplo. Perdi meu pai no início de maio. E eu realmente ali, eu desabei nos primeiros dias, tive ali foi muito pessoal, né? Teve um grande caos. Após o período ali do enterro, tudo certinho, eu entrei numa fossa. E, tipo assim, eu não tinha reação. Eu ficava meio escorada, assim, no braço do sofá, assistindo Grey's Anatomy, que é minha série de conforto, porque a minha vida acontece coisas difíceis, mas naquela série pior ainda. E eu fiquei nesse ciclo por um tempo, quando eu estava em casa, quando eu não estava em casa. Eu lembro que eu fiquei uma semana em casa, depois eu me forcei a voltar, mesmo não voltando, né, minha mente, mas o meu corpo voltou, então eu voltei pra escola e eu voltei também a trabalhar. Mesmo não estando nem um pouquinho legal, mas eu estava lá. Enfim, meu pai faleceu no início de maio e aí teve a virada cultural no fim do mês de maio. Foram uns artistas que, na verdade, eu gostava o quê? Da Lauana Prado, mas os meus amigos meio que falaram, vamos. Porque eles viram que eu não tava legal e queriam me distrair. E aí a gente foi. E eu pensei assim, cara, será que vão me julgar? Porque tem, tipo, menos de um mês que meu pai faleceu e eu tô saindo. Não sei se me julgaram realmente, mas eu lembro que foi um pensamento que passou na minha cabeça antes de eu ir, falando, caramba, meu pai faleceu e eu tô, tipo, saindo, como assim? Isso que eu fui sair quase um mês depois, tá? Mas eu tava, tipo assim, como que será que as pessoas estão vendo isso? Cara, como eu falei, a dor do luto, ela é constante. Ela não passou porque eu saí de casa e fui numa festa, por exemplo. Ela ainda está aqui, muito pelo contrário. Quem dera ela tivesse passado, mas ela ainda está muito presente, ela ainda dói todos os dias. Só eu e Deus e a minha espiritualidade sabem o tanto que eu sofro com essa dor, mas se eu estivesse realmente pensando só no que os terceiros iriam falar, eu não ia viver até hoje, porque eu ainda estou sofrendo a minha dor, mas se falaram, ninguém tava ali pra cuidar de mim, por exemplo. Então ali eu ficar entregue, ninguém ia ficar comigo. Isso eu sendo uma menina de 16 anos, onde eu não tinha, assim, uma responsabilidade de cuidar de alguém, por exemplo. Mas imagina uma mãe de família, por exemplo. A mulher perdeu, sei lá, o marido. E aí, imagina
a montanha de coisas que está passando na cabeça dela. Imagina se essa mulher for ficar parada e trancada dentro de casa todos os dias, a depressão que ela não vai ficar. Por exemplo, depois eu encontrei um refúgio na academia, que foi uma das melhores coisas que eu fiz depois que meu pai faleceu, porque eu me encontrei na musculação. Todas as minhas frustrações, todas as minhas dores, ao invés de eu me entregar ali, eu comecei a descontar na musculação. E só eu sei o quanto que me fez bem, mas, por exemplo, se eu postasse ali uma foto na academia, o povo já ia julgar, talvez. Novamente, o que eu quero dizer com esse ponto, sempre vai ter alguém pra te julgar, mas se você for viver o seu luto pensando nas outras pessoas, isso só vai te adoecer cada vez mais. Já vou emendar na sexta verdade, é que você precisa continuar vivendo. Como eu falei, sabe esse povo que está falando? Ninguém vai ir lá te ajudar na sua casa. A vida, felizmente ou infelizmente, ela vai continuar independente da sua dor. Então, assim, vivencia seu luto. Os primeiros dias são os mais difíceis. Eu, por exemplo, parei ali minha vida por uma semana e depois eu optei por voltar. Eu voltei pro trabalho, voltei pra escola, não 100%, mas eu voltei. E esse momento de voltar para suas atividades também é um pouco complicado, porque todo mundo vai perguntar, todo mundo vai ficar em cima, mas você precisa continuar vivendo. Então, assim, se você, por exemplo, perdeu seu marido, você perdeu sua esposa, e aí você acha que você tá desrespeitando, por exemplo, depois de um tempo você conheceu uma nova pessoa. Você acha que essa pessoa que te amava tanto ia querer ver você sozinha, depressiva dentro de casa? Não, ela ia querer uma pessoa que cuidasse de você, por exemplo. Volto na questão do show. Você acha que meu pai ia querer me ver ali jogada, por exemplo, chorando aos 4 cantos, ou ele ia querer ver a filha dele sorrindo? Então são essas coisas, sabe? A pessoa que te amava não ia querer te ver triste, isso não é desrespeitoso, isso é necessário. A gente realmente precisa continuar vivendo. A sétima verdade é que você não precisa ser forte o tempo todo. Tá tudo bem chorar de vez em quando, tá tudo bem querer se entregar, querer sentir realmente aquela saudade, sabe? De vez em quando, porque às vezes até nisso, nesses pequenos momentos de dor, a gente se conforta. Às vezes chorar de saudade é necessário, eu gosto muito de ver fotos. Eu e meu pai, a gente gostava muito de ouvir sertanejo, assim, o sertanejo modão mesmo, então às vezes eu ouço e aí eu choro, porque obviamente eu lembro dele. Então, assim, foram coisas que no início eu me podei. Eu fiquei uns 2 anos sem ir no estádio do Corinthians, que era uma coisa que a gente amava, mas porque eu sabia que a partir do momento que eu pisasse no estádio eu ia lembrar dele, que aquilo ali ia me fazer desabar. Até que eu não desabei, mas eu chorei durante o jogo, inclusive. Ouvir músicas que ele gostava no momento era muito difícil pra mim ali no início, mas hoje eu ouço e eu me recordo, e me recordo com um amor mesmo, e com algo assim que é uma saudade boa. Dói, ainda dói muito, mas eu acho que vai doer sempre, sabe? Mas como eu disse, a gente aprende a lidar, sempre vai doer, sempre essa ferida vai estar aqui, mas eu preciso aprender a lidar. E a última verdade, mas também necessária, é que o luto ele te torna mais empático. O luto ele é um processo ali que ele destrói qualquer pessoa, ele destrói as pessoas que estão próximas, mas você assistir alguém que você ama passando por uma dor que você sabe qual é de partir o coração. Eu não me recordo ao certo se já tinha um ano, mas assim, meu pai tinha falecido, eu já tinha passado por aquele processo. Um tempo depois, na minha família também teve uma outra perda. E aquilo pra mim foi avassalador. Mesmo eu não tendo aquele contato com a pessoa que faleceu, eu chorava copiosamente. Por quê? Porque eu sabia que aquela pessoa que eu amava, aquela pessoa que eu gostava muito, ia passar por uma dor que eu não podia evitar dela passar. E é muito difícil, sabe, você ver isso acontecendo porque você sabe o tamanho daquela dor, porque você já vivenciou. E quando você gosta realmente de uma pessoa, a vontade que você tem é de pegar ali e colocar aquele luto daquela pessoa dentro de você, porque você sabe o tamanho da dor. E por saber o tamanho daquela dor, você não quer que aquela pessoa passe por isso, sabe? É algo realmente de partir o coração, então assim, o luto ele te torna mais empático. A partir do momento que você passou por esse processo, você compreende as pessoas que estão passando também. Foi esse, gente, o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham se sentido acolhidos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar. Me siga nas redes sociais, @dudasilva. E foi isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!